Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor Luiz Carlos de Lima Menezes, pesquisador, um dos cientistas que nós trazemos no Ciência e Pesquisa para falar da sua história, da sua vida e daquilo que ele traz, daquilo que ele cria para a nossa sociedade. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Luiz Menezes no e-mail ciencia.pesquisa@unisul.br. Professor Luiz, no último bloco nós falávamos sobre a sua trajetória pós-seminário de Olinda, e você falou, né, as dificuldades trazidas pela vida, né, financeiras, enfim, aí você depois enveredou por um conjunto de outras eu áreas. queria ser médico. Certo, foi isso. Mas eu não tinha condições financeiras, porque eu precisava estudar, não tinha pai, era a mamãe que iria me sustentar, porque no seminário eu tinha tudo. Então, eu decidi fazer vestibular de Direito, assim, rápido, porque não precisava preparar o vestibular com a base que eu tinha no seminário. Sim. E assim fiz Direito. E depois, iniciei em Recife, terminei em São Paulo, Direito. E depois, um dia, me aparece o conhecimento de alguém na França tinha inventado uns catalisadores físicos. Certo. E eu comecei a trabalhar com isso e resolvi ir para a França. Certo. Já casado, foi para o Sorbonne já, não? Aí é que eu fui fazer Sorbonne. Ah, perfeito. E depois encontro esse cientista com quem eu tenho uma admiração profunda, e ele é o primeiro inventor do nosso processo. Nós já vamos falar sobre isso, então, desse grande... Messier Barbier. Messier Barbier. Foi o grande idealizador do catalisador. Ele era um gênio. Uhum. Ele falava de física e de química como Pelé fala de futebol. De futebol. Assim. Como nós falamos do cotidiano, com a nossa memória de trabalho. Com naturalidade enorme. E eu aprendi muito com ele, mais do que na Sorbonne, porque ele falava peripateticamente comigo, eu sentado, ele peripateticamente andava para lá e para cá, ele era surdo de um ouvido. Aí eu descobri que quando eu fazia uma pergunta que eu achava que era importante, ele não sabia, ele respondia um pouquinho. Uhum. Quando outra vez dizia uma coisa, ele passava uma hora me falando. Olha só. Era que eu tinha falado no ouvido surdo. E então foi aí que eu aprendi, eu tinha um calhamaços que eu anotava e tudo. Professor, conta para nós então, por gentileza. E ele tinha então os princípios básicos para isso, tinha descoberto algumas coisas, a parte de água para residências, para coisas pequenas. E o que é que a descoberta, o que é isso? Que eu fui aperfeiçoando e aplicando em outras áreas. Ora, o problema é o seguinte, que o problema do mundo é água. Com certeza. Mas quando se diz problema do mundo é água, as pessoas os cientistas se voltam em geral para o problema de água que pode faltar no mundo. É a preocupação com a falta, né, professor? Muito bem. Mas é um problema maior, Gilson. O problema é o seguinte, que a água que nós bebemos, ela é tratada, e quanto mais ela é tratada, ela recebe sais minerais. Com certeza. Ou ela tem carbonatos de cálcio, em estado de CaCO3, ou sulfatos, ou magnésio, ou silicatos, etc. E então, tudo isso que é para tratar a água, para potabilizar, isso vai incrustar as canalizações. Vamos deixar o problema técnico de que as incrustações vão trazer problemas econômicos, que precisa trocar a tubulação. De todas as ordens, na verdade, trazem realmente de todas as ordens. Eu vou pensar sobretudo que as incrustações que se formam nos canos, elas são o habitat propício para o desenvolvimento de micróbios e bactérias. Certo. Então, uma água muito bem tratada aqui pela estação de tratamento de águas, quando ela chega na sua casa, ela tem micróbios e bactérias, apesar de ter recebido o cloro. Arrastadas pela tubulação. Pela tubulação. Porque é ali que se criam micróbios e bactérias. Ora, assim como em caldeiras, né, professor? Mas em caldeiras você pode fazer um tratamento químico. Com certeza. Que eu sou contra esse tratamento químico, porque o nosso é um catalisador físico. Mas sei que existe. Mas tem que existir. Mas numa cidade você não pode. Você não pode fazer isso para sua casa, porque se você vai fazer isso, você vai jogar um produto químico, vai anular a potabilidade da água, aí ela já não será, com certeza, não pode ser consumida. Não é adequada para o uso. Então, o nosso catalisador é justamente para evitar a formação de novas incrustações e retirar as incrustações. Senhor, vamos então deixar uma coisa bem clara. O catalisador chamado Solavit, catalisador físico Solavit, usado no mundo inteiro, apresentado no mundo inteiro,
né? E que foi criado por aquele Barbier, o primeiro inventor. Eu sou apenas Barbier, aquele francês que você acabou de citar, e o professor Luiz Menezes de Lima Menezes, aliás, o que continuou e aperfeiçoou esse sistema e está hoje comercializando, fundamentalmente, no mundo inteiro. Você quer mostrar para as pessoas alguma coisa? Olha, Linus Pauling, prêmio Nobel de Química 2 vezes, falecido há 20 anos, na Califórnia, ele diz no seu livro Química Geral que toda pessoa pode duvidar de um catalisador. Certo. Até que veja os seus resultados. Então, todos podem duvidar do que eu estou falando, até que veja os resultados. Esse é um catalisador hermeticamente fechado. Certo. Ele é físico, ele não tem nada químico, nem internamente, nem tampouco a aplicação química. Certo. Para ele funcionar, ele não precisa de eletricidade, não precisa de combustível. É a própria água, quando atrita nesse catalisador, o que é que ele faz? Inverte a polaridade de atração dos sais minerais. Não inverte a polaridade iônica nem catiônica, unicamente polaridade de atração. Aquilo que fez com que eles fossem atraídos nas tuberias, nas canalizações. Certo. Quando inverte, então começa a abrandar aquela incrustação que já existe e evita a formação de nova incrustação. Mas veja, professor, a incrustação está nos canos, em toda a tubulação. E ele vai colocado num ponto. Num ponto, um único ponto. Um único ponto. De saída, digamos. E a água que passa por ele sai com essa característica. Toda ela até onde for sem limite de quilometragem. Pode pôr um cano aqui, que esse cano vai dar a volta ao mundo, ele volta e estará tratado. Exceto se no caminho ele recebe ar atmosférico, aí precisa pôr um tubo de prolongamento, numa caixa d'água, uma coisa assim, estará tratado e sem aumentar custos nem nada. Porque não precisa colocar um aqui, daqui a pouco outro, é um só. Uhum. Um só equipamento. Isso não é um pouco parecido com um milagre, professor? Eu diria que a física é um milagre da vida. Desculpa lhe perguntar, eu sou leigo no assunto. A física é um milagre da vida. Porque veja, por exemplo, tudo que está aqui tem muita coisa química, tem pinturas químicas, etc. Mas a física é a natureza. E a natureza é um milagre. Com certeza. A natureza é um milagre contínuo. Eu participo. A natureza é um milagre contínuo. Seja para nós, pessoas humanas, vivemos a física, vivemos a natureza, aquilo que Deus nos ofereceu, que é a água, que é algo maravilhoso, fantástico, tudo que existe tem a base da física, da natureza. Professor, e aí, a partir do momento, vamos voltar àquela história que estávamos colocando, né? A partir do momento que o líquido faz contato com esse catalisador, ele sai tubulação afora, fazendo o quê? Aquela incrustação que já existe começa a se abrandar. Se abranda, se amolece. Amolece. E a própria água que vai arrastando aquela que está amolecida, que antes estava presa e incrustada. E a outra já não se forma nova incrustação, porque nós deixamos em suspensão. Então, com o medidor de TDS... em português seria STD, certo. Sólidos totais dissolvidos. Isso. E então, você mede antes e mede depois, você vê como começa a aumentar, ele fica em suspensão. E em suspensão já não se agarra. Perfeitamente. Por que isso? Porque isso é baseado em uma lei de Michael Faraday. Michael Faraday diz que toda substância, ao atravessar um campo de força, ela será diamagnética ou paramagnética. Ora, os sais são paramagnéticos, o ferro é paramagnético, a terra é paramagnética, o H2O não, essa circula. Graças a Deus. A água em si mesma, ela é puramente diamagnética, ela não atrai. É pela polaridade que... É polaridade. Ora, aqueles sais minerais, eles se agarram à tubulação porque têm polaridades diferentes. E polos diferentes se atraem. Exatamente. Ora, quando nós fazemos essa inversão, que é bem rápida, bem rápida por quê? Porque se baseia, por exemplo, lembra dos tempos de criança, de escola, em que a gente fazia um papel, passava o pente no cabelo? Com certeza. Isso é justamente... a eletrização por atrito, isso. Exatamente. Ela acontece. Então, é o mesmo sistema, o mesmo processo, usando isso. Essa inversão de polaridade vem justamente desse ponto. Certo. E então, mas isso é imediato.
Você faz um teste de STD antes e faz depois de 10 minutos, você já vê o aumento. Já tem resultado. Se houver tempo aqui, eu poderia fazer aqui. E quanto tempo, professor Luiz, desculpe me perguntar tanto, mas o assunto é interessante e eu sou um dos curiosos e as pessoas que nos assistem também gostariam de saber. Quanto tempo, eu vou deixar essa pergunta para o bloco seguinte, professor. Tá bom, ok. Quanto tempo leva para as incrustações serem resolvidas, limpas, eliminadas, não é? E também em quais outros locais esse aparelho, o Solavit, pode ser usado? Pode ser? Pode. Estamos conversando com muita honra com o professor Luiz Carlos de Menezes, cientista, pesquisador que tem feito, criador do Solavit, um dos produtos que nos ajuda bastante para evitar as incrustações em tubulações de água, enfim, e outras coisas mais que ele vai acabar nos colocando daqui a pouco mais. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Luiz Menezes no e-mail ciência.pesquisa.br. 3 minutos e já voltamos.